Vamos lá para Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Versículo 4 e 5. Pode trazer, Maria. Traz aqui, por favor. Neemias, capítulo 2, versículo 4 e 5. Todo mundo achou? Amém? Ah, beleza. Que é isso? Aqui tem maneira de botar os coisas no amor. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-lo. A gente tem falado sobre Neemias pelo menos uma vez a cada uma ou duas vezes a cada mês, e eu vejo nessa situação aqui, como eu falei das outras vezes, que reconstruir é muito mais complicado do que construir, pelo menos se é uma situação em que nós somos os reconstrutores. Por exemplo, um casal que se casa hoje e entra numa casa que foi reformada, para eles é uma casa nova. Agora o casal que mora na mesma casa, que tem que tirar a parede que está soltando, cuidar de infiltração, a Genilda já está rindo, cuidar de infiltração, lacrar e gongolo saindo do ralo do banheiro. Eu não sei qual é pior aí vocês decidam, entendeu? Lacrar e gongolo saindo de dentro do banheiro, né? E aí a gente se depara, né, com algumas situações, né, o conduíte, o percurso do fio, às vezes é daquele de antigamente que era de metal, e aí vem a umidade, vem a ferrugem, acontece não sei o que, então, né, já está pensando em alguma coisa também. Ou seja, para quem mora naquela casa e tem que fazer, é diferente de quem, por exemplo, casou hoje e encontrou a casa pronta. Então, diante de uma situação dessa, trazendo para a nossa vida qualquer coisa, como é que você restaura uma amizade? Como é que você confia novamente naquele colega que namorou sua namorada? Eu pelo menos passei por isso, né? Só que ele era tão meu amigo que ele me contou, ela não. E aí nesse caso, e ela está rindo, né, Gerida? A vida dos outros, né? Aí o que acontece? Diante dessa situação, que nem a gente foi se encontrando no WhatsApp, né, montou um grupo, aí o pessoal, cadê fulano, cadê Beltrano, cadê não sei quem? Até que alguém perguntou, cadê o Dezinho? Aí alguém, quem é o Dezinho? Eu falei, Dezinho era um miserável, que dormia na minha casa, comia na minha casa, pegou meu tênis e não me devolveu, ainda namorou com outra encostada, mas ainda bem que me contou, menos mal. E aí nesse caso, como é que a gente... não foi Gisele, foi Gisele. Aí nesse negócio, o que acontece? Relaxa, fera. E aí em relação a isso, né, a gente, por exemplo, como é que confia de novo? Até porque não são inimigos que traem, são amigos que traem. Como é que você vai confiar, né, no seu pai ou na sua mãe, se eles disseram para você que nunca mais iriam fazer mais aquilo e fizeram? Então, se a gente for observar bem, restaurar é muito mais complicado. Imagina como é que deve ter sido para
ele foi ficando forte, como é que deve ter sido para ele jogar futebol de novo, depois daquela situação que ele teve no joelho, não sei quantos lembram, que ele correndo, cheio de vontade, o osso soltou, o peso dele desceu, o osso subiu assim. Como é que fica para você jogar bola de novo? Não sei quantos lembram aqui do lutador Anderson Silva, quando ele foi dar aquele chute, e aí a canela dele bateu nessa região aqui do osso do Chris Weidman, e aí o que aconteceu? A canela do cara virou uma gelatina. Como é que um cara desse vai dar chute de novo? Então eu não sei se dá para perceber que você restaurar, você consertar, você restituir, é muito mais difícil do que quando você constrói. Então, trazendo isso para o nosso dia, todos nós aqui temos alguma coisa para reconstruir, todos nós aqui temos alguma coisa para restaurar, todos nós aqui temos alguma coisa que nós precisamos rever, todos nós temos, né? E como eu disse, é diferente, porque a gente não está mais com aquele brilho nos olhos, a gente já está com o gato escaldado, ou seja, a gente não tem mais aquela, como é que eu posso dizer, aquela inocência alegre. A gente geralmente já tem aquela desconfiança daquele olhar meio esquisito, né? E o que acontece? Neemias, ele, diante daquele caos todo, ele pensa o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa. E isso é fantástico, né? Porque, não sei você, mas, por exemplo, quando a gente olha para determinado problema, e a gente fica olhando para aquele problema, a única coisa que a gente consegue ficar é triste e chateado. A questão é, o que eu faço para esse problema acabar? Ou o que eu aprendo com esse problema para não entrar nele de novo? E aí, diante de uma situação desse tipo, eu entendo que o livro de Neemias, ele é uma aula para a gente. Embora esteja falando literalmente de reconstrução de muros, eu entendo que pode ser reconstrução da minha vida e da sua, do meu casamento e do seu, do meu ministério e do seu, da minha saúde e da sua. Já viu aquela pessoa que o médico fala assim: não faz mais isso, não faz mais isso, não faz mais isso, até que chega um dia que fala assim: você tem alguém, né, para quem você tem que deixar alguma coisa? Você já tem já tem um testamento? Aí o cara já vai regalando o olho. E aí o médico vai falar: ou muda ou morre. E aí nessa hora, o cara vai fazer o quê? Opa, peraí, se ele é crente, eu quero ir para o céu, mas o céu pode esperar. E aí de repente aquele camarada já vai começar a resolver algumas coisas que ele não resolvia. Só que vai ser mais difícil, por quê? Porque ele passou a vida toda tratando o corpo de um jeito. O corpo dele já está, né? Por exemplo, eu vivia dizendo, né, que o Roberto não conseguia abrir geladeira. Agora ele consegue. Aí ele abre a geladeira, vê a garrafa de xarope de Guaraná, bebe e sai correndo. Aí vai lá para a sala e fica no canto. Ou seja, o cara não tem nem 2 anos de idade, mas ele já está acostumado com o xarope de Guaraná. E eu fui comprar xarope de Guaraná Diet, né? Porque assim, já é um veneno, vamos ser um veneno mais leve, né? Não gostou do Diet, tem que ser o outro, né? E aí, por exemplo, observa bem, você passa uma vida vivendo de um jeito. Como é que você vai fazer para mudar? Então, reconstruir não é uma tarefa fácil. Por isso, o que Neemias faz? Quando ele conversa com a Anani, ele bate um papo com a Anani, se abate, como qualquer ser humano. Aconteceu coisa ruim, você vai ficar rindo? Não é mesmo? Então, como o episódio de Brumadinho, né? Eu conversei com vocês aqui sobre a nossa oração, né, no domingo, e aí chegou, não sei se foi segunda ou terça-feira, que teve a matéria no jornal hoje, né, que ressaltaram o trabalho da convenção. Não disseram que era convenção, não disseram que eram batistas, né, mas disseram que era um trabalho voluntário. E assim, eu estava me segurando para não chorar. Talvez alguém pergunte: por que não chorou? Porque eu sou a moda antiga, né? A moda antiga a gente se segura. A
Homem não Tem chora, gente que né? não aguenta e chora. Homem não E aí, chora. né, nesse negócio, por exemplo, numa bobeira, né, eu não chorei, mas eu fiquei me segurando ali, porque quando eu vi aquela gente fazendo aquilo, naquele momento de reconstrução, primeiro que eu me senti representado como batista, né, a sensação foi boa. Segundo, ver aquela ideia assim, não, nem tudo está perdido. Tem gente que doa a sua vida pela vida de outras pessoas, né? Tem gente que suga a ponto de ter aquela desgraça ali. Mas nesse mesmo planeta que tem gente que faz isso, tem gente que pega parte da sua vida e doa para ajudar de alguma forma aquelas pessoas. Gente que consegue pensar naqueles bombeiros que estavam com o pagamento atrasado. Então aquilo me emocionou bastante. E assim, é fácil retomar a vida? Não. Por exemplo, tinha uma dona dando uma entrevista dizendo sobre, ela estava ali refazendo os documentos, reconstruindo a sua vida, só que perdeu marido e filho. Então reconstruir não é uma coisa fácil. Só um doido estaria assistindo aquela matéria e estaria rindo. Então Neemias, quando ele constata aquela tragédia que está acontecendo com o seu povo, não especificamente com ele, porque lembra, ele era um oficial do rei. Não vamos confundir copeiro do rei ali com alguém que lava copo. Ele era um cara de confiança do rei. Ele era uma pessoa que vivia naquela região, mesmo estrangeiro, e gozava da confiança do rei. Isso não é para qualquer um, ou seja, ele era um cara que estava bem na foto, ele estava bem na situação. Seria como aquela pessoa que pensasse assim: esse problema não é meu, mas ele calçou o sapato dos seus irmãos. E ele chorou a lágrima dos seus irmãos. Ele sentiu a derrota dos seus irmãos. E aí ele foi e colocou aquilo diante de Deus. E ele confessou os próprios pecados. Se apagou, não, é porque está cheio de vídeo, eu vou ter que... não? Então tá. Aí o que acontece? Está cheio de foto e vídeo desse cara. E aí, em relação a isso, o que acontece? Ele confessa os pecados como se fossem pecados dele. E eu acho isso fantástico, fantástico. Porque, por exemplo, primeiro que é difícil fazer uma oração de confissão de pecados. É difícil. Você pode pegar, bota em qualquer programa de qualquer igreja, vai ser difícil. Vai ser difícil fazer confissão de pecados. Porque confessar pecado significa o seguinte: não fiz o dever de casa. Confessar o pecado significa o seguinte: eu não sou tão bom quanto eu pensava que eu era. Confessar os pecados significa o seguinte: olha, a minha esposa não presta, mas talvez, se eu fosse um marido melhor, eu pudesse extrair melhor dela do que eu extraí. Então confessar pecado é um negócio complicado. Mas Neemias confessa o pecado como se fosse pecado dele. E ele mata no peito como assim: nós, Senhor, nós. Só que ele não estava lá naquele momento que começa o cativeiro, mas ele fala nós. É como alguém que está pedindo oração, alguém que está pedindo perdão a Deus pela escravidão dos negros. Nós não estávamos aqui para isso. É como alguém que estivesse pedindo perdão pelos índios que fazem negociação com os brancos para detonar os outros índios. Porque quando a gente escuta a música da Baby do Brasil, que era Baby Consuelo, né? Que ela falava todo dia era dia de índio, mas agora eles só têm 19 de abril. Parece que era um conto de fadas, não era não. Os negros lá da África e os índios aqui, eles eram seres humanos, pecadores, como os brancos portugueses que vieram para cá. Então havia algumas coisas ruins que contribuíram para a escravidão. E aí, quando a gente confessa, a gente só está dizendo o seguinte: olha, eu represento essa humanidade aqui, eu represento esses batistas aqui, eu represento esses evangélicos aqui. E aí, Neemias, ele rasga o coração diante de Deus. E eu acho isso fantástico. Eu lembro muito da oração do publicano e do fariseu, que Jesus deixa claro que o fariseu ora como: Senhor, obrigado, porque eu sou bom, obrigado, eu sou justo, obrigado, eu sou correto, obrigado, eu sou dizimista, obrigado, eu sou isso, obrigado, eu sou aquilo. E ele ainda incorre no deslize de: eu não sou igual àquele ali. E aí o outro bate no peito e ora de longe, dizendo o seguinte: eu não posso nem levantar a voz. Porque ele sabia que ele tinha consciência de quem ele era. E ele sabia que ele estava diante de um Deus santo. E aí o que acontece? Neemias, ele abre o coração e conversa com Deus. Mas ele não para na oração. Porque nós temos a tendência
peito e faz do nosso jeito, porque se a gente deixar na mão de Deus, Deus não vai resolver, né? Claro que a gente não fala assim, mas assim, tem gente que age assim do tipo, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Como se Deus tivesse de braços cruzados. Mas tem aquele que diz o seguinte: Deus vai fazer. E as duas atitudes não são corretas. Primeiro, Deus é o Senhor. Para quem não crê, tudo bem. Mas para quem crê, Deus está vivo e ativo, transcendente e imanente. Ou seja, Ele está acima de tudo, mas Ele não está alheio à sua criação. Então Ele está olhando cada situação da nossa vida, seja de bom, seja de ruim. Estava conversando agora, né, com um vendedor de seguros, e aí a gente estava batendo papo, né, sobre a questão da velhice ou da minha morte. E aí a gente estava batendo papo e falei assim: olha, eu gostaria de ter um plano de pelo menos 20 anos, não para ser rico, mas para pelo menos, quando eu tiver com meus 70 anos, poder estar dando aula, falando para a garotada: olha gente, a regra é clara, vou dar o papo reto para vocês, essa é a planta, né? E aí eu estava conversando com ele, eu comecei a sonhar, meu Deus, eu velho, eu lembro do pastor Falcão Sobrinho, né? E aí ele sentava, ele era meio gordinho, e aí já viu, por exemplo, aquele pastor barrigudo, né, que coloca o cinto aqui. Tem um barrigudo que coloca o cinto aqui embaixo, aí a barriga dá aquela saltada. Tem aquele barrigudo que coloca o cinto aqui, e aí ele sentava, aí ficava aquela rodinha assim, e ele virava a mão no bolso, ficava conversando com a gente, né? E aquele monte de garoto cheio de sonho, conversando com aquele velho vivido, né, que tinha passado por algumas coisas. E assim, aí eu comecei a sonhar e pensando assim: pô, eu lá na frente. E o que acontece? Diante, né, de uma situação dessa, ele falou: tá, só que também pode acontecer uma intercorrência, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, você pode morrer. E aí o que acontece? Sua esposa vai só chorar com saudade de você, ou chorar desesperada, como você assim, o que vai acontecer agora? E aí, diante de uma situação dessa, o que eu gostaria que você parasse para pensar comigo? Não adianta eu sonhar com o futuro apenas, não adianta eu mentalizar que tudo dá certo, não adianta eu chegar aqui na frente, pegar o microfone e falar: ó, vai chover bênção, não adianta esse negócio. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer que a gente fique nem naquela postura de eu vou fazer alguma coisa porque Deus precisa de mim, e nem que a gente fique com aquela postura, né, meio zen, do tipo, Deus vai fazer acontecer, enquanto Ele não fizer acontecer, eu estou aqui esperando. Não, não. Os céus são do Senhor e a terra de Deus deu para os filhos dos homens. Quer ser um policial federal? Vai ter que estudar, você vai ter que treinar. Entendeu? Quer ser um crente avivado? Você leu o livro dos heróis da fé e ficou, por exemplo, quem lê a história, né, de Dwight Moody, de David Brainerd, quem lê a história de grandes homens que passaram por alguns avivamentos, a gente fala assim: eu também quero isso para a minha vida, vai ter que pagar o preço que eles pagaram. Quer ver de repente, né, pastores como o Bo Yang-Shu da Coreia, uma igreja que passou 1 milhão de membros, vai ter que orar o tempo que ele ora. Ele é oriental, não é ocidental não. O oriental, ele já tem aquela cultura de meditação, então ele pode ficar horas orando. O ocidental não, tem barulho de televisão, gol, o assovio do WhatsApp, ligação, vizinho xingando palavrão, funk proibidão na porta do outro vizinho. Ou seja, é diferente. Eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: entre a questão daquele futuro preferível, né, e o seu desejo, tem a sua semeadura. Diz a Bíblia que o preguiçoso deseja e nada tem. Diz a Bíblia também que o preguiçoso fala: tem um leão lá fora. E quando a gente fala de preguiça, a gente geralmente fala daquele adolescente que tem dificuldade para acordar cedo. Não, preguiça pode ser aquela coisa do tipo: você precisa ir no médico, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Fulano, a gente tem que sentar para conversar sobre o nosso problema. Amanhã a gente conversa, amanhã a gente conversa, amanhã a gente conversa, amanhã a gente conversa. Pode ser coisas do tipo: e aí fulano, já se inscreveu para aquele concurso? Ano que vem eu me inscrevo, ano que vem eu me inscrevo, ano que vem eu me inscrevo, ano que vem eu me inscrevo. E aí quando chega lá no final, aí a gente olha para alguém que conseguiu, a gente fala: o que, Gerilda? Poxa, eu queria ter a sua sorte.
ele coloca diante de Deus. Mas quando aparece a oportunidade, opa, vou aproveitar. E é interessante que diz o texto, né, que o rei olha para ele, vê que ele está meio abatido. A gente leu isso na semana passada. Ele está meio abatido, e aí nisso que ele está meio abatido, o rei chega para ele e fala assim: rapaz, o que está acontecendo com você? E aí ele conta, né, o que estava acontecendo. Ele abre o coração dele. E aí, o rei podia não ter perguntado, mas ele já tinha colocado diante do Senhor. Ou seja, o que a gente pode, a gente faz. O que a gente não pode, a gente confia em Deus. O problema é que a gente corre o risco de que eu confio que Deus vai resolver o que eu tenho que resolver. Não, não é. Deus vai resolver o que eu não posso resolver. Agora lembra, quando Deus coloca o homem na terra, Deus fala o quê? Domine sobre os peixes do mar, sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. Dominar a terra, sujeitar. Deus coloca o homem para dar nome aos animais. Tem um pessoal aí que eu não sei que Bíblia que essa gente lê, que fala que o trabalho existe por causa do pecado. Não, não. A exploração, o sofrimento é por causa do pecado. Trabalho não. Ou você acha que dá nome para os animais? Imagina quantos animais Adão não deve ter dado nome. E aí então, eu costumo citar uma frase que eu não lembro quem é o autor, que diz que a sorte é a junção de preparo com oportunidade. Veio a vaga para os mais médicos. Eu tenho medicina? Não. Então essa oportunidade não veio para mim, porque eu não tenho esse preparo. Então não sei se dá para perceber que se eu estou preparado, eu posso não ter oportunidade hoje, eu posso não ter oportunidade amanhã, mas uma hora eu vou ter oportunidade. E eu quero que quando vier essa oportunidade eu esteja pronto. Agora o que acontece? A maioria das pessoas, elas não se preparam. E quando a oportunidade vem, aí elas não dão sorte na vida. E aí o que acontece? Em relação a esse caso aqui, o rei chega para ele e fala assim: o que você gostaria de pedir? Neemias faz o quê? Então orei ao Deus dos céus e fiz o quê? Orei ao Deus dos céus e fiz o quê? Falou com o rei. Percebe? É aquela coisa do tipo: eu vou falar com o rei, mas qualquer palavrinha aqui que der errado, meu plano vai embora. O meu rei é minha oportunidade. Eu lembro que eu estava meio chateado com o chefe que eu tinha, porque a gente trabalhava com criança, né? E ele achava que eu era muito duro com as crianças e tudo e tal. E eu falava que assim, precisava ser, até porque não eram crianças como as outras, eram crianças com experiência de rua. E aí, nesse caso, uma hora, aquelas crianças iriam sair da minha mão. E o mundo não ia dar mole para elas, tanto que alguns até já morreram, outros são chefes de família. Um veio aqui com esposa e filhos para me cumprimentar. E eu lembro que eu disse para ele: Renato, eu não tenho filhos, porque Deus não me deu filhos, mas se eu tivesse um filho, eu queria que fosse igual a você. Então, eu tinha algumas dificuldades com o meu chefe, até que um dia, lendo uma revista, né, corporativa chamada Você S.A., estava escrito o seguinte: o seu chefe é a sua porta, onde você quer chegar? E aí eu lembrei o seguinte: na escada da vida, o meu chefe é a minha oportunidade, então eu tenho que ser cuidadoso. Neemias estava diante do seu chefe. O que Neemias fez? Opa, eu preciso que Deus me dê direção, porque se o rei ouvir um negócio errado, se ele entender uma vírgula errada, se eu falar uma coisa errada, deu ruim. Ele é rei, o patrão manda embora, o rei manda matar, é diferente. E aí o que acontece? Respondeu ao rei: olha a habilidade. Se for do agrado do rei, se for do agrado do rei. Lembra, hoje em dia todo mundo fala profeta gentileza, depois que morreu. Porque eu lembro que quando eu pegava o ônibus e passava ali na Novo Rio, ele era visto como um maluco, pintando aquelas pilastras. Não sei se vocês lembram disso, né? Aí depois o cara morre, é profeta gentileza. Cada uma, né? Aí a gente tem que honrar os outros quando está vivo. E aí nesse caso, se for do agrado do rei, gentileza gera gentileza. E se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, ou seja, se eu tiver o seu apoio, rei,
se eu puder contar, sabe, com o seu carinho, se eu puder contar com a sua parceria, se eu puder contar com a sua mão amiga, se eu puder, poxa, rei, eu sei que eu preciso estar aqui para trabalhar no Senhor, eu sei que o Senhor confia em mim, até porque se ele era um cargo de confiança, quem o rei ia querer perto? Tem um ditado que diz, né, que os amigos têm que ser mantidos perto e os inimigos mais perto ainda. Mas eu acho que para o rei esse negócio não ia dar certo, porque é o seguinte, e no caso de ser envenenado? Né? Ou seja, vai que de repente no meio do caminho pica o negócio. Hoje em dia não, hoje em dia dá para fazer exame. E naquele período, como é que ia saber? Como é que ia saber que o infarto não foi provocado por alguma coisa? Como é que vai saber que o camarada não deu não arrebentou com o estômago por causa de algum veneno? Como é que vai saber? E aí nesse caso, imagina, para o rei também liberar seria difícil. Mas lembra, ele orou, olha aí, olha aí. Os homens podem ter planos, mas a resposta certa vem da boca de quem? Esse é o negócio. Quem não crê, beleza, mas para quem crê, deixa rolar, velho. É como o rio, vai chegar. Por quê? Porque o coração do rei está na mão de Deus. E Neemias sabia disso. Ou seja, eu sou apenas um copeiro do rei, mas tem alguém que é maior do que o rei, tem alguém que controla o rei, tem alguém que se bater o martelo o rei morre, tem alguém que se bater o martelo o rei diz sim, tem alguém que se o rei bater o martelo o rei diz não. Então o que eu faço? Falo com quem manda mais. E aí ele chegou e falou: se o rei puder me deixar ir para a cidade. E aí ele não fala assim: estou indo lá para resolver um sonho, estou indo lá para resolver um projeto, estou indo lá para não sei o que lá, não. Ele coloca um conteúdo bem afetivo aí, que o rei me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados. Então você percebe que, olha só, ele espera a oportunidade, ele coloca diante de Deus aquilo que ele não tem sob o seu controle, ele sabe falar com o seu rei, né? E ainda por cima, ele conversa de um jeito que faz o rei se colocar no lugar dele. Se o rei puder ter uma consideração comigo, para que eu possa levar honra para o nome dos meus pais. Aí você percebe que de repente você está bem perto da sua bênção. De repente eu estou bem perto da minha bênção. Mas eu e você às vezes corremos o risco de ou tentar fazer as coisas do nosso jeito, porque senão Deus não vai resolver, ou entender que Deus tem que fazer tudo e a gente tem que ficar eternamente esplêndido. E aí nada acontece e a gente depois ainda fica triste, né? Ou procura um culpado, por uma indolência nossa mesmo. E aí nesse caso, muitas vezes a bênção pode estar diante de nós. Veio a pergunta do rei, mas eu não estava preparado, eu já não tinha um plano na cabeça. Neemias parece que tinha. Ele já estava o seguinte: poxa, tomara que o rei, será que de repente a cara de tristeza dele, Estel, já não foi de repente um charminho, para de repente o rei perguntar? Nunca se sabe. Tem uns até que dizem, né, que ele ficou com medo porque ficar com a cara feia na frente do rei podia dar morte. E se de repente ele pagou para ver, como se assim, é isso ou nada. Tem isso, ele precisava de uma solução. Lembra? Tem gente que foca no problema, tem gente que foca na solução. O problema ele já sabia, não adiantava mais. Ele transformou o sofrimento dele em oração. Agora o que ele precisava era o quê? Ser macho e partir para cima. E aí quando veio a oportunidade, ele, eu vou usar de habilidade com as palavras. E muitas vezes a gente dá mole nisso, né? E aí eu lembro de uma situação em que um colega teu estava me perguntando por que eu sigo a Deus, por que não outra religião e tudo tal. E eu falei para ele que fazia mais sentido. Um Deus que larga o céu por minha causa, um Deus que assume a humanidade, um Deus que se identifica com a minha dor, um Deus que me ajuda a ser uma pessoa melhor, um Deus que me ajuda a orar por quem me persegue, a amar os meus inimigos, né? E assim,
né, uma boa pessoa, um bom pai. Eu prefiro isso do que um Deus que estaria apenas atendendo os meus interesses, né? Que alguns aí fazem a tal da oração contrária, né? Eu acho que isso tem outro nome, né? Que assim, aquela questão de, eu vou ali, eu dou uma oferta tal, e aí eu vou trazer aquela pessoa que eu amo, mesmo que vai acabar com o casamento da outra pessoa. Deus, que eu saiba, o Deus da Bíblia não é assim. E aí eu conversando com ele, eu falei, e uma outra situação, por exemplo, se eu tiver errado, beleza, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Tive que escrever uma boa história, fui respeitado por muita gente, né? Deixei uma boa representação de masculinidade para o meu filho, tentei ser um bom marido, tentei ser um bom filho, tentei fazer a minha parte. Agora, se eu tiver certo, aí aquele que não acreditou em Deus, aí eu vi que a cara dele estava mudando, talvez se eu fosse mais corajoso eu diria, vai para o inferno, miserável. Ah não, eu falei, assim como ficou longe de Deus essa vida, vai passar uma eternidade longe de Deus. E eu percebi que mesmo sem falar vai para o inferno, dizer vai passar uma eternidade longe de Deus já mexeu com o semblante dele. Então, existem situações que, por exemplo, às vezes a gente está bem perto de uma vitória, mas a nossa atitude nos dificulta, né? E aí, diante dessa situação, o que ele fez? Ele chegou, orou, conversou com o rei, né? E passou para o rei aquilo que ele tinha em mente. Eu quero na cidade onde os meus pais estão enterrados, para que eu vá reconstruir a cidade. Ou seja, ele tinha um alvo claro. Eu sei que eu fui chato com alguns irmãos aqui no ano passado, quando eu falava assim, quais são os seus planos para 2019? Pode parecer bobeira, mas se você tiver um plano do tipo, quem você quer ser daqui a 20 anos? Quem você quer ser daqui a 10 anos? Quem você quer ser daqui a 5 anos? Quem você quer ser no ano que vem? Você valoriza as decisões que você toma hoje. Quando eu tomo as decisões que eu tomo hoje, eu não estou pensando no Robertlan de hoje. Eu estou pensando no Robertlan que meu filho vai ouvir as histórias depois. Eu estou pensando no Robertlan que meus netos vão ouvir contar. Eu estou pensando no Robertlan de quem os batistas meritienses vão falar. Eu estou pensando no Robertlan que vai deixar uma herança para a próxima geração. Eu estou pensando no Robertlan que eu vou ver, seja nas redes sociais, seja de repente em algum livro, ou seja me olhando no espelho. Ele tinha um alvo: eu vou reconstruir a cidade. Eu gostaria de saber de você, qual é o seu alvo? Se não for para 2020, se não for para